Oi, Ivos! Oi, Ivas, como vocês estão? Meu nome é Shawane Meu nome é Luizianes. e hoje vamos conversar sobre um assunto meio delicado, mas seguindo com leveza. E o tema é cura e reconstrução após a violência doméstica. E com vocês, a psicóloga Thais Aguires. Doutora, por favor, se apresente, fale um pouquinho da sua biografia e o que te inspirou a encorajar tantas mulheres assim. Quero dizer primeiro que eu estou muito feliz de estar com vocês aqui, todo esse carinho que eu estou recebendo. Eu sou de Minas, vocês vão perceber um pouquinho o sotaque mineiro. Sou psicóloga há alguns anos já, e foi minha segunda formação. Primeiro eu formei em outro curso, marketing, e aí depois eu quis formar em psicologia, realmente como uma profissão para trabalhar. Hoje eu faço várias palestras, treinamentos, cursos. Estou bem ativa no digital também, com vários vídeos. Sempre que eu posso registrar, estou ali. Porque eu entendo hoje que a minha comunicação, através do meu trabalho, eu posso levar uma mensagem de cura, como vocês falaram, de esperança e de resgate de identidade para as pessoas. Sim. Thaís, depois de sair de uma situação de violência, por que ainda é difícil se sentir seguro? É desafiador, né? Bem difícil, por quê? Porque a memória, ela fica registrada. Então, uma situação de violência, nós temos vários tipos de violências. Temos violência psicológica, através de palavras, aquela agressão que nem sempre vai ser o toque, mas vai doer tanto quanto. Temos violência também física, quando envolve uma agressão, ou algo nesse sentido, né, no corpo realmente. Temos violência sexual, vários tipos de violências, mas todas elas deixam marcas, marcas principalmente aquelas nas emoções. Então, por que é tão difícil depois ainda assim se ver livre, digamos assim? Porque o corpo registra. Então, por exemplo, tanto coisas boas, mas as ruins também. Então, fica registrado na memória, fica registrado com gatilhos. Então, às vezes, alguma situação que acontece faz a pessoa lembrar daquilo que ela viveu. Às vezes, uma palavra, um lugar, um cheiro, um ambiente. Então, é difícil, por quê? Porque está ali, de alguma forma, vivo. Então, até trabalhar essa memória, até trabalhar aquilo que passou, o trauma, realmente o corpo vai sempre lembrar de alguma maneira. É como se fosse assim, ó. Nós vivemos em alerta. Então, alguém que passou por qualquer tipo de violência, porque ninguém merece sofrer violência, ninguém. Ou seja, algo que acontece no rumo da história de uma pessoa que não é esperado, não é natural. Ninguém foi feito para sofrer nenhum tipo de violência. Então, quando acontece isso, é como se fosse assim, ó, algo que vem para interromper o curso natural da vida. O que é o curso natural da vida? É ser amado, é ser cuidado, é se relacionar. Nós somos seres sociais, psicológicos, emocionais, espirituais. Então, nós somos feitos, independente da personalidade de cada um, para relacionar e relacionar bem com as pessoas. Então, quando algo acontece assim, o nosso corpo fica em alerta. Então, pode ser que qualquer coisa que apareça como gatilho, start aquilo do tipo, meu Deus, eu posso sofrer isso de novo e eu não quero sofrer isso de novo. É onde acontece também mecanismo de proteção, de defesa, eu me fecho, eu não confio mais, porque eu não quero sofrer de novo. Seguindo, é possível, segundo a senhora profissional, é possível se curar sem ajuda psicológica? Possível sim, pode ter uma grande melhora, né? Então, existem vários recursos que a gente pode usar. Agora, se você quer realmente aprofundar, porque tem coisas que a gente não vê sozinho, não é verdade? Tem coisas que a gente não consegue se ver sozinho. Então, ter uma visão de fora, ainda mais de alguém que estudou para isso, que tem ferramentas para isso, vai nos ajudar o quê? A aprofundar e acelerar o processo. Agora, eu não vou dizer que é impossível. Existem vários recursos. Tem pessoas que encontram na natureza, na espiritualidade, nas pessoas. Então, se você é rodeado de um bom ambiente, por exemplo, mesmo que uma situação ou algumas situações de violência tenham acontecido, um ambiente saudável, ou seja, ter pessoas ao seu redor que te nutrem de forma saudável, vai te ajudar a superar isso. Então, é possível, mas com um profissional vai te ajudar a ir além. Sim, aí voltando um pouco na sua fala, que você falou principalmente, sobre a questão dos gatilhos. Como a gente consegue lidar com eles, com aqueles flashes que vêm? Porque a violência, depois que acontece, fica um trauma, né? Então, aquilo vem sempre lembrança, sempre vai estar ali. Como que a gente faz para lidar com esses gatilhos, com esses flashes? Boa pergunta, olha só. Sempre a nossa memória vai nos fazer voltar para aquele lugar
porque foi um lugar onde aconteceu, como eu falei, algo que desviou o curso do natural, ok? Então, de alguma forma, o corpo vai sempre te lembrar daquela cena, daquela imagem. E nós somos sensoriais. Então, os sentidos físico, cheiro, tato, olfativo, enfim, audição, todos os nossos sentidos, de alguma forma, contribuem para que os gatilhos venham. Então, por exemplo, tem pessoas que, através de um cheiro que ela vai sentir, ela vai lembrar de uma situação ruim que ela teve, certo? Vamos supor, na minha casa tinha violência entre meus pais, violência física, e aí eu lembro que, às vezes, um exemplo, tá? Que eu tô dando aqui para quem tá ouvindo identificar. Então, ele chegava, quebrava tudo no chão, e eu lembro de cair café. Então, toda vez que ele chegava, agressivo, bêbado, derrubava as coisas, caía de café. Então, às vezes, aquela criança, ela pode ficar com aquele cheiro do café, e às vezes, a gente sabe aquela coisa assim de associar. Então, o que a gente faz? Nós associamos um evento com algum sentido, algum gatilho, algo que vai disparar a lembrança. Então, quando uma situação acontecer que dispara esse gatilho, vai me fazer lembrar daquilo que foi ruim. Aí, como lidar com isso? Da mesma forma que na dor, nós associamos algo com esse gatilho, agora nós precisamos de parear. É uma palavra, inclusive, não sei se vocês conhecem, mas muito falado hoje em dia, que é ressignificar. Sim. Então, o que é esse ressignificar? É dar um novo significado. Então, agora, por exemplo, eu vou ter que parear, por exemplo, um cheiro que me lembra com uma outra memória. E uma coisa muito curiosa, que as neurociências, embora sejam novas, muitas descobertas estão acontecendo, até incentivo vocês a estudarem bastante sobre neurociências, explica muito sobre o nosso organismo, nosso corpo, nosso comportamento. E uma das coisas que já foi descoberta é o seguinte, olha que legal, o nosso cérebro, ele acredita naquilo que nós contamos para ele, mesmo que não tenha sido uma situação vivida real. Então, presta bem atenção, porque também responde a sua pergunta. O nosso cérebro, se você começa a contar para ele uma nova história, ou seja, eu ouvi muito, Thaís, que eu era burro, que eu era feio, que eu não ia dar em nada, palavras que me ofenderam, violências que me ofenderam. Se eu começo agora a imprimir uma nova memória com palavras afirmativas, com verdade sobre quem eu sou, a princípio pode parecer que isso não vai ter efeito nenhum. Mas a longo prazo, quando eu vou trazendo novas narrativas, novas falas sobre aquilo que era uma dor antes, o cérebro começa a acreditar naquilo. E você vai se fortalecendo. Então, numa situação, por exemplo, de violência, quando você começa a ressignificar e trazer. Então, por exemplo, aquele ambiente, você vê que, olha, nossa, na época eu tinha 5 anos, eu tinha 10 anos, eu tinha 15 anos, eu não sei qual idade que eu tinha, mas naquela época eu tinha poucos recursos para lidar, para enfrentar, para parar aquela discussão, ou para falar que eu não queria que me tocasse, ou qualquer tipo de violência. É muito comum, quando a gente cresce na vida adulta, por exemplo, e aí algum gatilho vem e tal, é comum a gente pensar o seguinte, poxa, mas eu podia ter feito algo quando aconteceu aquilo, eu podia ter feito algo quando eu ouvi aquilo. Só que você está falando agora com a sua experiência hoje, você como adolescente, você com o ensino que você tem hoje. Mas naquela época você não conseguia, não tinha repertório, não tinha recurso. Então, a melhor forma de lidar com esses gatilhos é trazer pareamentos novos, ou seja, verdades em cima de mentiras, ou começar a trazer daqueles ambientes, olhar de uma outra forma, contar uma nova história para o cérebro. Me fiz compreendida? Tipo assim, quando acontece o tipo de violência dentro de casa, pô, eu sou criança, não consegui fazer nada. Mas eu era criança, não entendi o que estava acontecendo. É meio que isso, né? Exato. E a gente lida até, inclusive, com a culpa. Aliás, a culpa é algo que está sempre muito presente em qualquer tipo de violência. É muito comum nós vermos, por exemplo, vítimas. Por exemplo, a pessoa que apanhou, a pessoa que sofreu, a pessoa que foi ofendida, a vítima da história, tá? Se sentir culpada. Mas talvez era a roupa que eu estava vestindo. Mas é porque talvez eu era filha preguiçosa. Então, por isso que acontecia aquilo. Você acaba colocando a culpa na gente, né? E aí isso é mais cruel ainda. Eu tenho um profissional, um psiquiatra, que tem uma fala que eu acho muito forte. Até esqueci o nome dele aqui agora. Acho que Garbê, esqueci o nome dele. Depois, qualquer coisa que a gente lembrar, põe na edição. Ele fala uma coisa que eu acho interessante. Que a questão do trauma não é nem tanto o episódio em si. Mas por exemplo, aquela criança, aquele adolescente, não ter com quem contar quando acontece. Então, por exemplo, às vezes acontece uma situação que a gente não tem controle na vida. Por exemplo, você está andando na rua, é assaltado.
Nossa, mas poderia ser diferente? Talvez. A gente não tem controle, né? Tem uma situação que às vezes acontece que, mesmo se você tivesse com seu pai, com sua mãe ou com alguém, talvez seria assaltado junto. Então, ou seja, existem acidentes no percurso. Só que o seguinte, eu tenho alguém depois com quem contar? Eu tenho alguém que vai me abraçar? Eu tenho alguém que vai enxugar minhas lágrimas? Eu tenho alguém para conversar? Eu tenho alguém para me acolher? Quando eu tenho, o trauma é minimizado. Agora, se eu não tenho ninguém, se eu tenho que lidar com aquilo sozinho, carregar sozinho, engolir sozinho, chorar sozinho, sofrer sozinho, o trauma fica muito maior. Com certeza, fica bem maior. É importante a gente falar sobre como seguir depois com a vida, né? Porque é bem difícil. De que forma você acha que a violência afeta na nossa autoestima e na identidade de cada pessoa, de cada mulher que sofre com isso? Total. Porque assim, ó, eu costumo dizer que afeta totalmente. E a gente precisa realmente lidar com isso. Por quê? Eu falo que a vida ela é movimento. Né? Então, o tempo todo a vida está movimentando. Um rio. Então, para ficar até mais fácil, eu gosto de forma didática, para lembrar melhor, é como se fosse assim, ó, o nosso movimento. Ó, quando a gente abre o peito para fora, para a vida, a gente está indo para a vida. Então, vai para a escola, vai crescer, vai fazer amizades, vai estudar. Você está indo para o movimento natural da vida de expansão, de crescimento. Então, para você, por exemplo, que é filho, que é filha, a melhor forma de você honrar seus pais, por exemplo, é você indo mais longe do que eles foram. E às vezes a gente evita de crescer muito, quer repetir a história dos pais, e não precisa, a gente pode ir além, sabe? Isso vai honrar muito mais, tá? Mas por que eu estou dizendo sobre isso? Esse é o movimento natural da vida, crescimento, expansão e além. Então, quando um trauma acontece, uma violência acontece e nos tira desse lugar natural de expansão, a ideia, o que acontece? A gente se embota, a gente se fecha. Então, por que afeta a autoestima? Porque nós começamos a nos sentir inferiores, nos sentir mais feios, comparar, entrar num estado realmente de depreciação. Então, é muito difícil alguém que foi vítima de violência, independente do tipo que for, ser uma pessoa confiante. Às vezes ela pode estar sorrindo por fora, mas talvez por dentro tá cheio de medos. Por quê? Porque está destruído, né? Por quê? Porque algo veio no rumo natural da vida, rompeu alguma coisa, aconteceu algo trágico ali, que fez a pessoa o quê? Se calar, não se sentir bonita, não se sentir merecedora, sabe? Tem situações de dependência emocional, por exemplo. Às vezes é muito fácil para quem tá fora falar assim: mas por que fulano não larga do outro? Por que tá no mesmo relacionamento? Mas tá lá apanhando é porque gosta. A gente ouve muitas frases assim. Mas são frases da ignorância. Por quê? Ninguém quer ficar sofrendo humilhação, ficar sofrendo violência. Se a pessoa se submete a estar nesse ambiente, é porque tem algo lá dentro dela que acredita no fundo que é aquilo que ela merece. Quais tipos de atividade e passos práticos que ajudam a gente reconstruir a nossa confiança e também a ajudar nessa recuperação? Sim, formas práticas. Primeiro eu vou falar algo que, assim, gente, isso serve para muita coisa. Então, para consultas médicas que você for, é algo que se você fizer vai te ajudar em muitas coisas. Por exemplo, atividade física. É um passo prático de você se cuidar. Né? A gente não fala da beleza em si só como algo que é o estereótipo, mas, por exemplo, o autocuidado é uma ótima prática de amor próprio, é uma ótima prática de você não ficar preso naquela dor que ficou lá atrás. É você entender o seguinte, tá? Apesar do que aconteceu comigo, apesar do que fizeram comigo, hoje eu estou crescendo, eu posso dar um novo rumo para minha história. Então eu posso melhorar minha autoestima me cuidando da minha higiene, numa atividade física, indo para lugares que eu gosto. Mesmo que, Thaís, eu não tenho muito dinheiro, não tenho tanto recurso. Tem várias opções gratuitas que você pode fazer. De se sentir melhor, sabe? De não consumir qualquer conteúdo na internet. Por exemplo, se a gente consome muito conteúdo de notícias ruins, de tragédia, é claro, é óbvio que o seu emocional vai ficar mexido. Você vai ficar com a pessoa sempre ali alerta no medo, sabe? Aquela coisa sanguinária, de violência e tal. Então, cuidado com o que você consome. Cuidado se você está o tempo todo comparando a sua vida com os outros na rede social, porque isso vai sempre abaixar a sua autoestima. Então, se você quer realmente se fortalecer, comece a olhar com mais carinho, com mais amor, se cuidar, sabe? Conversar, ter alguém para conversar que você confia, isso ajuda muito, né? Com certeza. Não tirar a cabeça, né, das coisas ruins que estão acontecendo com você
é uma coisa ótima de se fazer com atividades, com conversar com pessoas também, se sair da sua zona de conforto e pedir ajuda, realmente, sem precisar pedir ajuda. Por exemplo, estou passando por uma fase ruim e eu não consigo pedir ajuda, mas eu vou falar com a minha amiga, nossa, tá acontecendo tal coisa. Ela vai falar comigo, eu vou conseguir sair daquilo mais fácil, mais rápido, né? Sempre ir com alguém vai ser mais leve. Uma coisa, por exemplo, o que que você gosta de fazer? Ah, eu gosto de música, eu gosto de dança. Eu sou a doida da música, por exemplo. Então eu ponho música no meu apartamento e saio dançando e fazendo coisas que ninguém imagina, às vezes, quando eu tô numa palestra, negócio. E gosto de fazer bizarrice mesmo. Por quê? Porque é bom a gente se soltar, sabe? A gente se amar. Então, fazer o que gosta. Adoro fazer isso. Então, Sair um solta, pouquinho né? fora da rotina. Né? Sabe? Nem tudo tem que ser encaixadinho e tal. Então, assim, tem hora que eu tô dançando sozinha lá, eu acho que eu fico pensando, se tivesse num reality show, o povo ia falar, nossa, é doida, né? Mas porque aquilo me faz bem, sabe? Olho pro espelho, dou um sorrisão. Eu faço alguns exercícios, por exemplo, que eu fui aprendendo. E eu falo assim, tem hora que eu olho pro espelho, dou um sorrisão. Não sei se vocês perceberam que antes de começar a entrevista, eu abri um sorriso. Por quê? Eu tô enviando um comando pro meu cérebro, opa, vai começar algo muito legal. Vai começar algo muito interessante, sabe? E a gente fica presente no ambiente. Então, são ações simples, nem sempre envolve dinheiro, mas que já te ajuda o quê? A ir superando as dores. Hoje você é uma nova pessoa. Hoje você tem uma nova história. Independente se foi muito ruim seu passado, eu quero te perguntar, o que você vai fazer daqui para frente? Pode ser diferente, sua história pode mudar. Tá. Como a família, os amigos podem ajudar nessa situação pós-violência? A gente fala que é a rede de apoio, né? Então, a melhor forma é o acolhimento. Por exemplo, uma escola, essa iniciativa, por exemplo, aqui do podcast é excelente. Por quê? Porque vocês estão falando sobre assuntos importantes, relevantes, oferecendo informação. Por exemplo, eu fui vítima de violência sexual, é algo que eu falo muito nas redes sociais, só que eu não sabia que eu era vítima, eu não sabia que aquilo era errado. Como que eu soube? Porque um dia, algo desse tipo aqui, eu ouvi e falei, peraí, mas isso não é normal? Não é comum de acontecer, porque eu achava que todo mundo fazia aquilo, que era normal, era o que eu conhecia. Então, qual que é o papel dessa rede de apoio? Oferecer acolhimento, oferecer informação, instrução, principalmente o amor, gente. Eu acho que o amor, ele cura muito, sabe? Quando a gente é ouvido, eu ouço muitos casos, por exemplo, como psicóloga, de pessoas que às vezes até contam algo que sofreu, alguma palavra que ouviu, uma violência que aconteceu, mas quando conta, a pessoa vai lá e violenta de novo. Ou vai lá e fala, você tá mentindo, você tá inventando. Aí é uma dupla, aí vem um trauma ainda maior. Por quê? Porque quando você vai para contar para alguém e que você confia, essa pessoa não te recebe bem, não acredita em você ou algo, ou reforça a culpa, aquilo vai. Aí você se fecha mais. Então, eu acredito que a rede de apoio, ela vem nesse sentido. Oferecer instrução, a conversa, o diálogo, essa abertura e o acolhimento, principalmente. Você, como psicólogo, você já era psicólogo na época que aconteceu isso com você? Não. Comigo as violências começaram desde os 5 anos de idade, 4, 5 anos de idade. Nossa. Eu era uma criança. E olha que interessante, porque mesmo sendo uma criança, eu achava que aquilo era, mesmo sendo ruim, dolorido, nojento, eu achava que aquilo era normal, né? Por quê? Porque eram pessoas que eu tinha convivência. E a gente sabe que a maior parte dos casos são pessoas que ou é da família ou tem acesso. A maior parte, né? Não quer dizer que são todos. Então, para mim era confuso. Mas é alguém que é meu familiar, é meu parente. Né? Então, era normal, embora se fosse ruim. Então, quando eu cresci, foi numa situação como essa que eu ouvi. Eu tinha meus 18, 20 anos, mais ou menos. Já estava mais velha. Eu já tinha formado no ensino médio, estava na minha primeira faculdade, quando realmente a ficha caiu. Eu tinha uma desconfiança depois. Quando você começa a relacionar, por exemplo, como adolescente, eu comecei a gostar, né? Menina da escola, aquela coisa e tal. Aí você começa a se abrir para algumas questões de relacionamento, normal. Isso é o curso natural da vida. Então, eu suspeitava que algumas coisas não eram normais, mas não tinha certeza de que aquilo era tão errado, né? Até um crime mesmo. Só que, quando a ficha caiu, eu já estava bem mais velha. Eu falo, gente, eu nunca falei sobre isso com ninguém sabia, guardei isso a vida toda, né? E hoje eu vejo que isso é algo muito mais comum do que a gente imagina. Então, por que eu falo hoje? Por que eu estou participando aqui? Por que eu palestro? Por que eu faço tantas coisas? Porque eu entendi que hoje eu posso servir também como esse instrumento de que vai alertar.
A gente vai mostrar caminhos para que isso não aconteça mais. Sim, até linka um pouquinho com a minha próxima pergunta, que é qual é o papel da escola no processo de cura dos jovens que vivem em ambientes violentos, como você viveu. Nós somos jovens aqui na escola, temos amigos, temos um apoio em geral. Aqui na PEI a gente tem um acolhimento incrível. E qual é o papel, como é importante ter a escola do nosso lado? Total, eu falo que eu sou assim, ó, defensora da escola mesmo, tá? Antes de começar aqui, eu estava falando com a professora também, porque a escola, o ensino me salvou. Eu venho de uma família, por exemplo, que eu não teria condição nenhuma de fazer o que eu faço hoje. Teria que aceitar a miséria, a pobreza, a dificuldade, e é isso. Aceita que dói menos. Eu até ouvia muito isso. Aceita que dói menos. Tinha uma frase no interior que a gente usava, não sei se aqui em São Paulo vocês conhecem, mas fala assim, ó, galinha que anda com pato morre afogado. Acho que eu já ouvi. Já ouviram alguma coisa Já desse ouvi, tipo? já ouvi. O que isso queria dizer? Olha, não vai querer ser diferente ou demais, não. Aceita que você é essa a realidade e pronto, ó. Fica querendo andar com gente que tem dinheiro, gente que tem não sei o quê. Você tem que aceitar isso. Você nasceu assim, você vai crescer assim e vai morrer assim. E muitos acreditaram nisso. Não deram assunto para a escola, não quiseram estudar, não quiseram prosseguir. E eu não. Eu mesmo não tendo condições, por exemplo, de estudar em escola particular, a vida toda eu estudei em escola pública. Mas eu sou muito grata. Eu vou responder já. Só estou fazendo É só chegando aqui, por quê? Eu sou muito grata à escola. Porque ela me deu oportunidades. O ensino, a comunicação, a inteligência, que hoje abre portas. Onde eu vou, abre portas. Hoje, o que faz eu ser quem eu sou foi a minha comunicação, que veio dos ensinos, que veio da apresentação de trabalho, que veio de lá na frente com cartaz, de apresentar feira de ciências, que veio de, sabe, disso. Essa formação. Então, a escola tem um papel muito importante de orientar, de promover espaços de fala, de trazer profissionais, por exemplo, como vocês estão fazendo. Para quê? Para discutir assuntos, gente, que, olha, na boa, precisam ser falados. Só que, às vezes, dentro de casa, a gente não vai falar. Por exemplo, mas precisamos falar sobre sexualidade? Todos nós somos seres sexuais. Precisamos falar. Não ensinar. Existe uma diferença entre educação sexual, por exemplo, e você erotizar precocemente. Há uma diferença. Mas a educação sexual, por exemplo, precisa acontecer. Porque se você não ouvir sobre isso num ambiente saudável, você vai aprender com quem? Como? Né? E assim, outros tipos também de assuntos. Então, eu sou defensora da escola e quero encorajar você que está me ouvindo a mudar a sua visão se você não vê dessa forma, porque é ela que vai te fazer levar para os lugares que você quer, ela pode te fazer viajar aos lugares que você quer, sabe? Não pense em caminhos curtos apenas, em atalhos de dinheiro fácil, de enriquecer rápido, mas a escola ela vem com uma base que vai te abrir portas na sua vida adulta também. É aquilo, né? Tudo que vem fácil, vai fácil. E continuando, como superar o medo de confiar em alguém ou em relacionamentos novos? Eu falo que a confiança é uma das coisas mais quebradas numa pessoa que sofreu violência. Por quê? Porque, como a gente está falando aqui, geralmente vem de alguém que você está próximo. Então, por exemplo, num relacionamento abusivo, tá vindo do seu namorado, tá vindo da sua namorada, porque mulheres também violentam, tá, gente? Então, a gente precisa entender isso. Tem mulheres narcisistas, tem mulheres também que falam coisas pesadas para os namorados, para os filhos. Manipuladoras. Então, a gente não está falando aqui sobre uma questão de gênero, tá bom? Tanto homem como mulher. Qualquer pessoa que tem um caráter duvidoso, que não teve uma formação idônea, por exemplo, ela vai ser agressora, né? E vai fazer. Bom, mas respondendo a sua pergunta, que eu acho que eu esqueci, qual foi? Como superar o medo? o medo de confiar, né? De confiar, da confiança, ok. Então, a confiança, para mim, é uma das coisas mais quebradas nisso. Por quê? Porque geralmente envolve pessoas que estão próximas, que você deposita uma expectativa, uma espera, uma confiança. E aí, qual que é a tendência que a gente tem? Se fecha, né? Não, então, também agora eu não quero ser traída, então não vou confiar em ninguém. A pessoa mentiu para mim, então agora todo mundo tá mentindo. Então, a gente se fecha. Só que é o seguinte, existe uma frase, acho que foi Napoleão Hill, se eu não me engano, que fala o seguinte: eu prefiro acreditar em todos e me decepcionar com alguns do que não acreditar em ninguém. Porque imagina como é uma vida onde você não acredita em ninguém. Todo mundo que chega para te ferir, todo mundo que chega para roubar algo de você, para tirar algo de você. A vida não é assim. Existem pessoas ruins, mas infelizmente existem. Mas também existem muitas pessoas boas. Existe muita esperança no mundo.
Às vezes a gente fica vendo tantas notícias ruins, coisas acontecendo e tal, por isso que eu falo, cuidado com o que você está alimentando. Porque é uma realidade, mas ela não é toda a realidade. Presta bem atenção que isso aqui é muito sério. Não é toda a realidade. Então, se você vira o seu olhar só para as coisas ruins, a ruindade do ser humano, como você vai confiar? Então, não é todo mundo que não presta, não é todo mundo que é mentiroso, não é todo mundo que é manipulador. Existem pessoas boas. Então, sabe, peça a Deus para te ajudar nisso também, de encontrar pessoas no seu caminho que vão te fazer acreditar, que vão te fazer resgatar a sua confiança. Coisas que te tirem do momento, né? Também. Que te mostre que existe algo além daquela dor, existe algo além daquela traição, daquela desconfiança, né? Existem pessoas boas, sim. Existem coisas boas acontecendo. Bom, a gente está com uma conversa ótima, seguindo fluentemente, mas temos recado dos patrocinadores. Olá, pessoal. Hoje a gente veio agradecer pelos nossos patrocinadores que nos ofereceram belos alimentos para nosso café no podcast. E a gente quer agradecer a Pizzaria Castelo e a Hanna Bolos, que é a minha mãe que faz. Ela não faz só bolos, mas também faz juju e entre os outros variados de doce. É só você pedir, vai estar lá o Instagram aí embaixo, se vocês quiserem. E agora o Daniel que vai falar sobre a pizzaria. Pizzaria Castelo, eles fazem açaí, tem almoço, tem esfirra, uma pizzaria maravilhosa. Hoje eles forneceram para nós uma esfirra maravilhosa. O número vai ficar aqui embaixo para vocês, aí no link. Se vocês quiserem entrar lá e pesquisar, vocês podem ir lá à vontade. E se você está gostando desse projeto super bacana com os nossos alunos, seja um patrocinador também. Entre em contato com nós, professores, eu vou deixar o nosso contato na descrição do vídeo e apoie esse projeto super legal. Recentemente, eu participei de uma das palestras, inclusive o pessoal, gente, acompanha a Thaís. Ela é uma pessoa excelente. Vocês vão ter conversas maravilhosas com ela, então acompanhem ela. Vamos deixar as redes sociais dela para vocês acompanhar também. Thaís, o que te incentivou a fazer um ato de coragem e já puxando, o que te incentivou também a levar esse ato de coragem para outras mulheres? Bom, olha só, gente. Quando eu tive que passar por um processo de cura, por isso eu acredito que é possível a nossa vida mudar. É possível. A gente não tem que ficar preso naquela dor, naquilo que sofreu, como a gente está falando aqui. Então, eu fui buscar respostas para mim, buscar ajuda e fazer tudo aquilo que a gente está falando aqui. Eu passei por isso. E quando eu me senti mais fortalecida, comecei a acreditar na minha real identidade, comecei a ver força em mim, ver beleza em mim. Sabe, quando eu fui, minha autoestima foi aumentando, eu fui entendendo que eu não era aquela vítima mais, eu podia fazer algo diferente de verdade. Eu falei, eu não posso guardar isso só para mim. Então, o ato de coragem, ele veio muito disso. Agora que você está fortalecida, ajude aquelas que ainda estão lá na dor, ou ainda não sabem o que fazer com aquilo que viveram. Mostra para elas que existe um caminho de cura, de esperança. Existe esperança, né? Existem saídas. Então, eu falei, eu não posso ficar calada. Eu não posso guardar só para mim, que existe outro caminho para além da dor. Então, o ato de coragem foi nisso. Eu falei, eu vou começar a expor a minha história, eu vou começar a falar do que eu passei, das violências que eu sofri desde a infância, porque outras pessoas, mulheres, adolescentes, homens, vão identificar, vão ouvir, vão falar, poxa, se ela passou, eu também posso passar. Se ela conseguiu, eu também consigo. Então, eu faço isso hoje, tudo que eu faço em prol dessa mensagem é para que pessoas se identifiquem e falem, eu posso também sair desse lugar. Sim, se você tem coragem, encoraja outras pessoas também, né? É Exato. importante. Exato. Agora eu vou pedir para você olhar um pouquinho para a câmera e dizer que mensagem de esperança você deixaria para quem acha que nunca vai conseguir se recuperar. Eu quero te falar que mesmo que a dor, a violência tenha tirado de você a esperança, tenha tirado de você o acreditar, confie. É possível você ter uma vida maravilhosa para viver para além da dor. Você pode pegar essa dor que te deixou sem acreditar e fazer algo com ela. E usar exatamente ela, converter essa energia de tudo aquilo que ela te roubou e fazer uma nova história. É isso que eu tenho feito hoje. Eu quero te encorajar a fazer o mesmo.
pega exatamente tudo aquilo que você sofreu e use isso ao contrário, use isso como força, para que você não seja aquilo que falaram para você, para que você não fique no lugar da dor que fizeram com você, mas que você use exatamente isso e faça o contrário. Se um dia fizeram mal com você, faça agora o bem. Se um dia mentiram para você, seja agora o portador da verdade. Então, eu quero te deixar essa mensagem. Tudo pode ser novo. E às vezes uma decisão que você toma hoje pode anular várias outras decisões erradas que um dia a vida aconteceu. É possível, você pode. Talvez esse chamado seja para você hoje acreditar. Volte a acreditar. E com essas palavras encorajadoras, eu vou puxar algumas indicações para vocês, de livros e filmes. Pode falar, Luísa. Começando com os livros, tem um maravilhoso, gente, que Eu Sou Malala. Esse livro, ele é... Gente, vocês vão ler, ele fala sobre a coragem, fala sobre a voz feminina, sobre a voz da mulher. E não é só por estar falando, mas é da mulher. Não, gente. É um livro que todo gênero, qualquer gênero pode ler e vocês vão sentir o que realmente tem a voz de coragem. Também temos o Diário da Anne Frank, que fala sobre resiliência em meio ao sofrimento. Então, muito bom. Passa sobre aquele tempo onde ela passa aquelas situações dela, os conflitos que ela tem da dela e como ela lidou com aquilo. Nós temos um que é A Coragem de Ser Imperfeita, de Brené Brown, que é sobre a autoestima e aceitação, gente. E alguns filmes, um para você ver com a família Valente, que tá na Disney Pixar, sobre a coragem de você escolher o seu próprio caminho e como é importante você seguir as suas decisões. Também temos um filme nacional, eu sempre gosto de trazer nacionais, né? Que Horas Ela Volta, que fala sobre a autonomia e os seus direitos. É uma história linda, gente, de chorar, emocionante. E, por último, Escritores da Liberdade, sobre como o apoio da educação transforma várias vidas. Então, vai para a escola, viu, gente? Porque transforma a sua vida de verdade. Queria deixar uma frase para todos vocês que estão ouvindo a gente. O seu passado não define quem você é hoje. A sua voz, ela é forte e ela é cheia de coragem. Então, use ela para transportar tudo aquilo que está dentro de você. Thaís, muito obrigada Que delícia, por comparecer gente. aqui. Muito bom. A nossa conversa foi muito boa. Amei. Espero que você venha para muitos outros podcasts. Eu amei conversar com você. Você recepciona muito bem a gente, eu amei. E tenho certeza que a Quero nossa... voltar, hein? Por favor, nossa, precisamos Vamos agradecer. A conversa foi esclarecedora para muitos que estão assistindo. É sério, de verdade. No Fala seu Instagram. @Thaís Aquiles. Então, Thaís com TH Aquiles. Vai lá, todo dia eu tô postando algo. @Thaís Aquiles. E vai ter outro Auto de Coragem já já. Quem quiser participar também, vocês são super convidados. Já vamos deixar na descrição. Bom, gente, muito obrigado. Obrigado quem está nos patrocinando. Obrigado aos produtores, o Whitney, a professora Elisângela, alguns cameramans, o David, o Matheus, Rogério, né, queridíssimo, que sempre ama estar aí na nossa câmera, e todas as outras pessoas que estão participando do nosso podcast. Quer falar mais alguma coisa? Bom, eu só agradecer a todo mundo pela participação e muito obrigada mais uma vez, Thaís. É isso, gente. Beijo, Ives.